Um momento do explosivo thriller de Paul Verhoeven de 1992, Instinto Selvagem, mais provocador que a infame cena de interrogatório, desapareceu das telas americanas logo após o lançamento. A cena foi sistematicamente desmantelada pela censura, remontada para diferentes mercados e, por fim, abandonada na transição para o vídeo doméstico. Mas agora, graças a um meticuloso processo de restauração, esta peça perdida finalmente ressurgiu e muda fundamentalmente nossa compreensão do controverso personagem central do filme. O início dos anos 90 marcou um período distinto no cinema americano. Estúdios estavam ultrapassando limites com conteúdo cada vez mais explícito, enquanto lidavam com as necessidades comerciais de garantir classificações MPA viáveis. A Karoko Pictures, uma potência independente por trás de sucessos como O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final e Rambo, havia construído uma reputação por filmes ousados e provocadores que frequentemente testavam os limites da censura. Em 1992, eles se associaram ao diretor holandês Paul Verhoeven, já notório por sua abordagem intransigente de sexo e violência em filmes como Robocop e O Vingador do Futuro. Quando o roteiro de Joe Eszterhas para Instinto Selvagem gerou uma guerra de lances, a Karoko garantiu os direitos por um valor recorde de 3 milhões de dólares. O roteiro, um thriller erótico neo-noir sobre um detetive que investiga o assassinato de um roqueiro e que se envolve com a principal suspeita, uma romancista sedutora, prometia levar o conteúdo sexual mais longe do que o cinema americano mainstream havia ousado antes. Michael Douglas, recém-saído de seu papel premiado com o Oscar em Wall Street e no auge após Atração Fatal, assinou o contrato para interpretar o detetive Nick Curran, mas o papel de Catherine Trammell, a enigmática escritora e suposta assassina, provou ser mais difícil de escalar. 13 atrizes de primeira linha teriam recusado o papel, preocupadas com a nudez explícita e o conteúdo sexual. Nomes como Michelle Pfeiffer, Kim Basinger, Geena Davis e até Julia Roberts, todas passaram. Sharon Stone, que já trabalhara com Verhoeven em Total Recall, mas ainda pouco conhecida, conquistou o papel que a consagraria. O estúdio resistiu, preferindo uma estrela mais estabelecida, mas Verhoeven insistiu na presença magnética de Stone e na sua audácia. Quando as filmagens começaram em São Francisco em abril de 1991, protestos locais eclodiram quase imediatamente. Ativistas LGBTQ+ se opuseram à representação de personagens bissexuais no filme como violentos e manipuladores, interrompendo a produção por dias em vários locais. O Departamento de Polícia de São Francisco forneceu segurança, mas as tensões permaneceram altas durante os 53 dias de filmagem. Verhoeven, acostumado à controvérsia de seu trabalho europeu, seguiu inabalável, decidido a entregar sua visão intransigente. Lançado em março de 1992, Instinto Selvagem arrecadou 353 milhões de dólares globalmente, com um orçamento de 49 milhões, tornando-se o quarto filme de maior bilheteria do ano. Mas seu impacto cultural superou em muito seu sucesso comercial. O filme provocou intensos debates sobre representação sexual, violência contra mulheres e os limites do conteúdo no cinema. Os críticos ficaram divididos. Alguns elogiaram sua estética neo-noir estilosa, enquanto outros condenaram o que perceberam como misoginia e exploração gratuita. Mas antes de mergulharmos na cena censurada específica que alterou o arco narrativo do filme, há alguns fatos fascinantes dos bastidores que nem mesmo fãs dedicados talvez não saibam sobre este thriller controverso. A cena de interrogatório icônica do filme, onde Catherine Trammell descruza as pernas, expondo-se brevemente aos detetives, foi filmada com Stone sob a impressão de que o ângulo revelador não apareceria de facto no filme final. Segundo as memórias de Stone de 2021, Verhoeven garantiu-lhe que nada explícito seria visível. Ela só descobriu a verdade ao ver o filme pronto numa exibição com agentes e executivos, onde teria esbofeteado o diretor antes de sair. Apesar do choque inicial, Stone defendeu a cena como apropriada para sua personagem manipuladora. Poucos sabem que Michael Douglas quase desistiu do projeto semanas antes das filmagens. Seu contrato exigia a aprovação da coestrela, e quando Verhoeven insistiu em escalar a então relativamente desconhecida Sharon Stone, Douglas expressou sérias reservas. Só depois de um teste de tela privado, onde Stone demonstrou seu domínio da complexa psicologia da personagem, Douglas finalmente concordou em prosseguir. Anos depois, ele admitiu que essa hesitação foi seu maior erro profissional. O picador de gelo usado na notória sequência de assassinato inicial do filme passou por 17 diferentes
Antes de Verhoeven aprovar a versão final, o mestre de adereços, James Muro, criou cabos e lâminas personalizados de tamanhos e materiais variados para alcançar tanto o impacto visual quanto os efeitos práticos necessários. A cena do assassinato real usou 3 picaretas diferentes especialmente projetadas, uma com lâmina retrátil para closes, uma versão de borracha para planos mais abertos e uma versão de alumínio pesada para o efeito sonoro da arma atingindo o chão. A trilha sonora assombrosa de Jerry Goldsmith não era a música original destinada ao filme. O compositor Georges Delerue havia gravado uma trilha completa, rejeitada poucas semanas antes do lançamento. Executivos da Carolco acharam as composições de Delerue muito europeias e sem atenção necessária. Goldsmith teve apenas 10 dias para compor e gravar uma trilha sonora nova, trabalhando sem parar com a Orquestra Filarmônica Nacional em Londres. A trilha sonora rejeitada de Delerue não foi lançada até 2001, quando um CD de edição limitada revelou sua abordagem mais romântica e melancólica. As cenas de amor mais explícitas do filme exigiram extensa negociação com a MPAA para evitar uma classificação NC-17 que limitaria a distribuição. O corte original submetido ao Conselho de Classificação recebeu a designação NC-17 sem orientação específica sobre as mudanças necessárias. Através de uma série sem precedentes de 6 reenquadramentos e edições incrementais, Verhoeven identificou e modificou gradualmente os momentos específicos que a MPAA considerou mais questionáveis. Este processo gerou um registro detalhado dos quadros e sequências exatos considerados acima do limite para a censura R em 1992. O final original de Instinto Selvagem diferia substancialmente do que o público viu nos cinemas. Um final alternativo, filmado em 3 dias com custo considerável, mostrava Catherine Tremel caindo para a morte de um arranha-céu após uma briga com Curran. O público de teste rejeitou veementemente essa resolução definitiva, preferindo o final mais ambíguo, onde sua culpa potencial permanece sem solução. E o final alternativo foi considerado perdido até 2001, quando foi parcialmente restaurado para o lançamento do DVD, embora grandes partes da filmagem permanecessem ausentes. Quando o filme foi exibido na televisão aberta em 1994, a NBC criou uma versão fortemente editada que removeu não só conteúdo explícito, mas também alterou diálogos substanciais. O Departamento de Padrões e Práticas da emissora substituiu mais de 100 falas, mudando a profissão de Catherine de romancista para jornalista e removendo todas as referências à sua bissexualidade. Essa versão durou 17 minutos, a menos que o lançamento nos cinemas, e incluiu várias cenas recém-filmadas com dublês para substituir sequências de nudez, criando o que Verhoeven mais tarde chamou de um desastre narrativo inassistível. Poucos sabem que Sharon Stone realizou todas as suas próprias acrobacias de direção na perseguição em alta velocidade ao longo da Pacific Coast Highway. Stone, que tinha treinamento profissional de corrida para um filme que nunca saiu, convenceu Verhoeven de que lidaria com o Lotus Esprit branco melhor que um dublê. As seguradoras inicialmente recusaram aprovar o acordo até Stone demonstrar suas habilidades num teste em pista fechada, completando manobras que impressionaram até o coordenador de dublês do filme, Spiro Razatos. A infame cena do teste do detector de mentiras exigiu uma precisão técnica que foi muito além da filmagem típica. A produção alugou uma máquina de polígrafo real e contratou o ex-examinador do FBI, Clarence Sears, como consultor técnico. As leituras fisiológicas visíveis na tela durante o interrogatório de Catherine são, na verdade, as respostas reais de Stone, pois ela pediu para ser conectada à máquina durante as filmagens para ajudar a obter reações autênticas. Os movimentos da agulha ao dar suas respostas provocadoras não eram efeitos especiais, eram respostas fisiológicas gravadas em tempo real. As versões internacionais do filme variavam drasticamente por país. A versão japonesa para cinemas incluía quase 4 minutos extras de cenas consideradas explícitas demais para o público americano. Por outro lado, a versão exibida na Arábia Saudita, em sessões privadas, já que cinemas públicos eram proibidos até 2018, tinha 27 minutos a menos. A versão britânica, pela British Board of Film Classification, exigiu 17 cortes específicos, enquanto a versão australiana, na verdade, restaurou certas cenas no lançamento em vídeo doméstico que haviam sido removidas das cópias de cinema. Essas variações criaram um mosaico global de diferentes versões oficiais. Os locais do filme em São Francisco não foram selecionados puramente por razões estéticas. Verhoeven escolheu locais que refletiam cenários importantes de Vértigo, de Alfred Hitchcock, criando uma homenagem visual que poucos notaram. O prédio de apartamentos de Catherine em Pacific Heights, a delegacia central e até mesmo esquinas específicas foram selecionados por sua conexão com a obra-prima de Hitchcock. O designer de produção, Terence
longuement en pré-production, intégrant de subtiles références architecturales tout au long de Basic Instinct, comme une conversation cinématographique entre les deux thrillers. Lorsque Basic Instinct est entré en production début 1991, le cinéma américain traversait une période particulièrement turbulente dans sa relation avec la régulation du contenu. Le système de classification de la Motion Picture Association of America, établi en 1968, avait connu une évolution significative. L'introduction de la cote NC-17 en 1990 visait à créer une catégorie pour les films destinés aux adultes, non pornographiques. Cependant, les grandes chaînes de cinéma et les détaillants comme Blockbuster ont rapidement établi des politiques refusant de diffuser ou de vendre les films NC-17, créant une pression commerciale énorme pour obtenir une classification R pour tout film cherchant une distribution grand public. Ce climat a créé une situation paradoxale. Les studios étaient de plus en plus disposés à produire des films au contenu explicite pour attirer un public adulte, mais ils étaient simultanément contraints par la nécessité économique d'éviter la classification NC-17. Les cinéastes se sont retrouvés en négociation constante avec l'administration de classification et d'évaluation de la MPAA, dont les normes étaient notoirement subjectives et appliquées de manière incohérente. Selon Richard Hefner, qui a présidé le CARA de 1974 à 1994, les décisions reflétaient souvent les normes de la communauté plutôt que des directives spécifiques, un concept nébuleux qui conférait au Conseil un pouvoir discrétionnaire considérable. Lorsque Paul Verhoeven a présenté sa première version de Basic Instinct en décembre 1991, la MPAA lui a immédiatement attribué une classification NC-17. Cela a déclenché une longue et difficile bataille entre le cinéaste et le comité de classification. Des mémos internes de Carolco, publiés ultérieurement dans un article révélateur du magazine Première en 1997, ont révélé la frustration des cadres dirigeants face à ce qu'ils considéraient comme une cible d'acceptabilité constamment changeante. Le film présentait plusieurs séquences jugées potentiellement problématiques, mais la MPAA, fidèle à ses habitudes, n'a fourni que des indications spécifiques très limitées quant aux modifications nécessaires. La principale préoccupation du Conseil portait sur le contenu sexuel du film plutôt que sur sa violence, un schéma tout à fait cohérent avec les priorités historiques de la censure américaine. Selon Joanne Graves, qui a siégé au conseil d'administration de la MPAA durant cette période, les scènes mêlant sexualité et agression ou dynamique de pouvoir ont suscité un examen particulier. Le conseil s'est opposé non seulement aux images explicites, mais aussi à la durée et à l'intensité des séquences sexuelles, des aspects qui ne pouvaient être résolus par de simples coupes de plans spécifiques. Si la MPAA était le principal obstacle réglementaire, Basic Instinct a rencontré d'autres défis des autorités de censure internationales, chacune opérant sous des cadres culturels et juridiques différents. La Commission britannique de classification des films a exigé des coupes importantes pour obtenir une classification 18. Les autorités allemandes de la Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft ont soulevé des préoccupations concernant les liens entre la sexualité et la violence. Les censeurs australiens ont initialement attribué au film une classification R18+, mais ont exigé des modifications à plusieurs scènes. Ces diverses normes internationales ont créé un dilemme commercial. Des versions multiples augmentèrent les coûts de production, mais une coupe unique acceptable mondialement compromettrait significativement la vision de Verhoeven. Carolco a finalement adopté une stratégie consistant à créer une version nationale pour l'Amérique du Nord et certains marchés internationaux, avec des coupes alternatives pour les territoires aux normes plus strictes. La diffusion télévisée présentait un tout autre ensemble de défis. Les réglementations de la Commission fédérale des communications, la FCC, régissant la télévision en réseau, étaient considérablement plus restrictives que les classifications cinématographiques. Les grandes chaînes comme NBC et CBS ont exprimé leur intérêt à obtenir une licence pour le film en vue d'une diffusion, mais leur département des normes et pratiques ont identifié des dizaines de scènes nécessitant des modifications. Contrairement à la MPAA, les normes de diffusion fournissaient des directives explicites et quantifiables concernant le contenu acceptable, allant jusqu'au nombre précis de secondes où certains types de contenus pouvaient apparaître à l'écran. Tout au long de ce processus, une séquence particulière est devenue le point central des efforts de censure sur toutes les plateformes. Bien que la scène d'interrogatoire du croisement de jambes ait attiré le plus l'attention du public et généré des références culturelles, c'est en réalité une toute autre scène qui a subi la censure la plus constante et agressive, une qui modifierait en profondeur la compréhension d'un personnage clé par le public. La scène en question se déroule environ 105 minutes après le début du montage cinéma du film. Suite à la relation grandissante entre le détective Nick Curran, Douglas et Catherine Trammell, Stone, la scène se déroule dans le manoir de Catherine à Pacific Heights. Ce qui commence comme une rencontre intime se transforme progressivement en quelque chose de bien plus.
A meticulosamente coreografada luta de poder psicológica que revela a verdadeira natureza da manipulação de Catherine. A cena se desenrola com Catherine iniciando um encontro sexual, mas mantendo controle total ao imobilizar os pulsos de Nick com um lenço de seda branco, uma referência visual à arma do crime usada no assassinato inicial do filme. À medida que o encontro se intensifica, Catherine se posiciona de forma dominante sobre Nick, que permanece amarrado e cada vez mais vulnerável. A versão cinematográfica corta neste ponto para sugerir a consumação do encontro, mas a gravação censurada prossegue por cerca de 45 segundos. Neste material excluído, Catherine pega debaixo da cama e tira o que parece ser um picador de gelo, idêntico à arma do crime, e o ergue sobre Nick durante o auge da intimidade deles. A câmera capta a expressão de Nick, passando do prazer ao medo genuíno, ao perceber sua total vulnerabilidade. Catherine segura a arma, suspensa sobre ele, por instantes tensos, antes de a pôr de lado com um sorriso enigmático, deixando Nick e a audiência incertos se era uma ameaça real ou uma elaborada manipulação psicológica. A importância desta sequência não pode ser subestimada na estrutura narrativa do filme. Isso fornece a evidência mais clara das tendências sádicas de Catherine e liga diretamente o seu comportamento sexual à metodologia do assassinato apresentada na cena inicial. Sem esta sequência, a personagem de Catherine torna-se mais ambígua, a sua culpa potencial menos certa. A cena essencialmente transforma o filme de um mistério de assassinato com múltiplos suspeitos para um thriller psicológico, onde o mistério principal não é quem cometeu os crimes, mas por que Nick permanece atraído por Catherine apesar do perigo cada vez mais claro. Quando Verhoeven submeteu Instinto Selvagem à MPAA, esta cena foi imediatamente sinalizada como o elemento mais problemático. De acordo com entrevistas posteriores com o diretor, a combinação de sexualidade explícita, dinâmicas de poder e a presença visual de uma potencial arma de crime cruzou várias linhas vermelhas para o Conselho de Classificação. O presidente da CARA, Richard Heffner, citou especificamente esta sequência num memorando confidencial aos executivos da Carolco, como além dos limites de uma classificação R sob qualquer interpretação razoável dos padrões atuais. Após múltiplas resubmissões e negociações, Verhoeven concordou relutantemente em remover o picador de gelo do lançamento doméstico, alterando significativamente o impacto e o significado da cena. Internacionalmente, diferentes versões surgiram. A versão francesa de cinema manteve a cena quase intacta. A versão britânica incluiu o picador de gelo, mas reduziu o conteúdo sexual. A versão japonesa não só manteve a sequência inteira, mas a estendeu com cenas adicionais nunca vistas. Para a transmissão televisiva americana do filme em 1994, o Departamento de Padrões e Práticas da NBC exigiu uma reformulação completa do conceito da cena. A versão da emissora eliminou todo o conteúdo sexual, em vez disso, mostrando os personagens numa conversa intensa sobre a investigação de Nick. Essa substituição completa, filmada com dublês bem depois da fotografia principal, criou uma descontinuidade narrativa que confundiu muitos espectadores que assistiam ao filme pela primeira vez na televisão aberta. Estas versões variadas criaram uma compreensão global fragmentada do filme. Espectadores em diferentes países experimentaram narrativas distintas, com diferentes implicações para os personagens centrais. Críticos de cinema em festivais internacionais ocasionalmente mencionavam momentos que críticos americanos nunca tinham visto, criando confusão sobre o que era a versão autêntica da obra de Verhoeven. As críticas contemporâneas refletem essa experiência desconectada. A crítica de Vincent Canby, no New York Times, descreveu Catherine como mais complexa e ambígua do que a femme fatale típica, enquanto o crítico francês Michel Simon, na Positif, a caracterizou como inequivocamente sociopata, uma discrepância diretamente atribuível às diferentes versões que eles viram. Essa fragmentação continuou com o filme em formatos de vídeo caseiro, com lançamentos em VHS, Laserdisc e, por fim, DVD. Trazendo material contestado em quantidades variadas, dependendo do mercado-alvo. A jornada para restaurar Instinto Selvagem à visão original do diretor começou em 2001, quando a Artisan Entertainment adquiriu os direitos de vídeo doméstico da liquidação dos ativos da Carolco, após a falência do estúdio em 1995. David Fink, VP de projetos especiais da Artisan, descobriu cópias internacionais ao preparar um DVD de edição especial. No entanto, o negativo mestre com a versão completa e sem cortes havia sido perdido no caos do colapso da Carolco. Isso iniciou uma busca arquivística de 4 anos por 3.
O avanço veio em 2006, quando a Estúdio Canal, que havia adquirido muitos direitos de distribuição europeus para o catálogo da Carolco, descobriu um interpositivo sem cortes em seu cofre em Paris, provavelmente a fonte da versão teatral francesa. Na mesma época, um colecionador particular em Tóquio apresentou uma rara cópia de 35mm, contendo o corte estendido japonês. Especialistas em restauração da Deluxe Digital Studios, liderados pela colorista Jan Yarbrough, iniciaram o meticuloso processo de criar uma versão completa que representasse a visão original de Verhoeven. Trabalhar com essas diversas fontes apresentou desafios técnicos significativos. A cópia francesa apresentava a degradação de cor típica dos filmes do início dos anos 90, enquanto a filmagem japonesa mostrava escolhas de gradação diferentes que precisavam ser ajustadas ao master americano. O som apresentava obstáculos ainda maiores. O áudio original de produção das partes censuradas havia sido separado dos elementos visuais durante o processo de negociação da MPAA. Felizmente, as gravações originais de ADR à redublagem foram encontradas no depósito da Iron Mountain em Hollywood, que preservava muitos dos ativos de áudio da Carolco. Esses elementos permitiram ao designer de som, Gary Rydstrom, reconstruir a mixagem de áudio completa da sequência na Skywalker Sound em 2016. A versão restaurada estreou no Festival de Cannes de 2017 como parte de uma retrospectiva especial da obra de Verhoeven. O diretor, então com 78 anos, apresentou pessoalmente a exibição chamando-a de "a primeira vez que o público pode ver o que eu realmente pretendia". A restauração depois recebeu um relançamento teatral limitado em mercados selecionados antes de estrear numa edição Blu-ray 4K UHD em junho de 2019. Esta versão definitiva já está disponível em várias plataformas de streaming, com acesso variável conforme padrões regionais. Serviços como Mubi e Criterion Channel oferecem a versão sem cortes na maioria dos territórios, enquanto plataformas populares como Netflix e Amazon Prime Video geralmente apresentam o corte teatral com classificação R, com a cena restaurada disponível como conteúdo suplementar. Colecionadores de mídia física devem notar que apenas a edição limitada 4K UHD lançada pela Estúdio Canal contém toda a filmagem restaurada. As edições padrão de Blu-ray ainda trazem principalmente a versão de cinema. Para quem busca a visão completa de Verhoeven, a restauração inclui não só a infame cena do picador de gelo, mas cerca de 7 minutos adicionais de material censurado, distribuídos por todo o filme. O arquivo de cinema e televisão da UCLA agora mantém uma cópia preservada desta versão completa, garantindo que esta obra polêmica seja acessível a futuras gerações de cinéfilos e estudiosos. A restauração de Instinto Selvagem representa muito mais do que uma curiosidade cinéfila ou uma nota de rodapé picante na história do cinema. Isso ilumina como a censura molda significativamente o sentido da narrativa e a recepção cultural. Com a cena completa do picador de gelo restaurada, Catherine Tramell surge como uma personagem fundamentalmente diferente, menos ambígua, mais explicitamente perigosa e mais claramente posicionada na exploração temática do filme sobre poder e manipulação. Esta transformação levanta questões profundas sobre como a censura altera a intenção artística. Quando Instinto Selvagem foi lançado em 1992, o público americano viu um filme diferente do que seus equivalentes internacionais. Não apenas uma versão mais suavizada, mas uma com diferentes motivações de personagens e implicações narrativas. Essa fragmentação mina um dos maiores poderes do cinema, criando pontos de contato culturais compartilhados que provocam conversas coletivas sobre temas complexos. A restauração também destaca a natureza muitas vezes arbitrária dos padrões de censura. As objeções da MPAA focaram no conteúdo sexual da cena do picador de gelo, e não em suas implicações violentas, refletindo o conforto da mídia americana com a violência em detrimento da sexualidade. Órgãos de censura internacionais fizeram cálculos bem diferentes, cada um refletindo os tabus e tolerâncias de sua cultura. Estas inconsistências mostram que a regulação de conteúdo diz mais sobre os reguladores do que sobre o próprio conteúdo. Na perspectiva da preservação, a restauração de Instinto Selvagem realça a importância dos esforços de arquivo para manter o patrimônio cultural do cinema. Sem a descoberta de cópias internacionais e elementos de áudio dispersos, a visão completa de Verhoeven poderia ter se perdido permanentemente, destino comum a inúmeros filmes submetidos a várias formas de censura ao longo da história. A restauração digital garante que futuras gerações possam experimentar a obra pretendida pelo diretor, independentemente do seu julgamento sobre os seus méritos artísticos. Mais importante, talvez, a restauração permite control restores e bursters.
para reconsiderar o filme em seu devido contexto histórico. Instinto Selvagem surgiu num momento crucial, quando o cinema americano negociava os limites da representação sexual mainstream. Ele empurrou esses limites mais longe do que a maioria de seus contemporâneos, provocando tanto reação negativa quanto imitação. Compreender a visão completa de Verhoeven ajuda a esclarecer a posição do filme nesta conversa cultural, não apenas como um thriller provocador, mas como um desafio deliberado às atitudes americanas em relação à sexualidade, poder e gênero. Enquanto continuamos a navegar por padrões em evolução sobre representação e conteúdo na nossa paisagem mediática cada vez mais global, a história de Instinto Selvagem e a sua cena censurada serve como um poderoso lembrete. Obras artísticas são artefatos culturais que merecem ser preservados na sua forma autêntica, mesmo, talvez especialmente quando desafiam as nossas zonas de conforto. A restauração não exige que os espectadores aprovem as escolhas de Verhoeven, mas permite que eles se envolvam com o que ele realmente criou, em vez de uma aproximação higienizada moldada pelas ansiedades particulares de um momento cultural específico. Nessa autenticidade reside o verdadeiro poder do cinema de provocar, perturbar e, em última análise, iluminar as complexidades da experiência humana.